Nas Filipinas, 4 tufões em um período de 10 dias tiraram quase 10 milhões de pessoas de suas casas. Mesmo para um país acostumado com ciclones tropicais, a situação está grave e traz impactos sem precedentes em novembro. O último foi o supertufão Manny, de categoria 5, localmente conhecido como Pepito, que atingiu a ilha de Catanduanês no último domingo, com ventos de 257 quilômetros por hora. Os outros três foram o Yinxing, de categoria 4, no dia 7 de novembro, o Toraje, de categoria 1, no dia 11 de novembro, e também teve o Usage, que aconteceu no dia 14 de novembro. Vamos falar com o Arthur Miller sobre esses eventos extremos. Arthur, também foram sistemas, que se intensificaram em questão de horas, Então, isso que traz essa preocupação. E, claro, também a frequência, um atrás do outro. Bem-vindo. Exatamente, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, mais uma vez aí, o registro de extremos climáticos em sequência, muito parecido com o que aconteceu na Flórida, com um curto período de tempo, vários sistemas atuando. Aqui no telão, até para a gente ter uma ideia, botar aqui a escala de furacões, que também servem para tufões, a gente tem aqui a escala de velocidade dos ventos, e aí só para ter como registro, a Filipinas é um local que sempre é atingido por tufões, inclusive lá em 2013 o Haiyan atingiu aí o máximo já registrado na região com 315 km por hora, também foi um tufão aí de categoria 5. Quando a gente fala na questão do aquecimento global e do que vai acontecer, não é que vão existir novos fenômenos. Acontece isso que a gente viu. Não é anormal tufões de grande intensidade atingirem o local, mas sim a frequência, que foram 4 em menos de 10 dias. Na próxima tela, a gente vai ter uma ideia do que por que isso aconteceu, Justamente por causa que os oceanos estão muito aquecidos. Então, quando a gente pega aqui, principalmente a parte aqui do Índico, que pega essa boa parte aí da Indonésia, a região das Filipinas, o oceano também muito aquecido. Basta um sistema de baixa pressão passar pelo local que ele vai ter aí o combustível necessário para aí, então, amplificar o sistema e, claro, provocar mais extremos climáticos. Eu vou pedir para colocar a próxima tela, porque é para a gente ver como a situação está muito anormal. Quando a gente teve aquele El Niño em 97, a gente olha lá dentro do círculo, o El Niño, que é a temperatura mais aquecida no Pacífico Equatorial, e a gente vê que o restante do globo ele varia ali entre um laranja e um azul, o que é dentro da normalidade. Agora, o que não é normal é todo esse vermelho em torno do globo, isso já vem acontecendo desde o ano passado. E na próxima tela, a gente vai ver o seguinte, que isso aqui ele é um gráfico que ele diz tudo para a gente, eles são muito parecidos. Aqui é a concentração de CO2 nos últimos 800 mil anos e aqui embaixo a temperatura. Veja como eles são muito parecidos. Isso é porque a gente sabe que com um aumento da concentração de CO2, a temperatura se eleva. Então, quando a gente tem a situação que o máximo registrado foi 300 partes por milhão, então agora em 420, a tendência é de mais aquecimento. Aí as pessoas até podem perguntar, mas como é que você sabe? Remontar o clima 800 mil anos atrás, se às vezes a previsão do tempo erra um mês à frente. Bem, nos últimos 50 anos a gente tem dados de concentração de CO2 e você pega a camada superficial de gelo. Então, como essa medida bate, então o que está abaixo do gelo também, até 800 mil anos, que é quando a gente consegue voltar, também é válido. Então, ou seja, daqui para frente, se nada for feito, a gente espera, com essa reunião do G20, da COP, que as coisas comecem a ter mais atitude em relação a isso, para evitar não só o que acontece nas Filipinas, mas no globo como um todo, porque todo mundo está à mercê dessa questão climática. Então, a gente espera que pelo menos esse novembro foi tranquilo aqui para a América do Sul, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser dezembro. E até, só para passar aqui rapidamente nesse gráfico, concentração de CO2 nos últimos anos, então eu remontei aqui desde 1750, e a gente vê, só para destacar, que praticamente de 1970, a concentração só aumentou. Eu vou até pedir para dar um play na imagem, porque o que acontece? A gente teve lá em 1990, o pessoal dar um play, porque o que acontece? Aqui em 1990, a gente teve o IPCC e também o Acordo de Paris, ou seja, mesmo fazendo os acordos, alertando, a gente só vê essa curva subindo. Então, daí eu pergunto para ti, Priscila, se a gente viu toda essa parte climática, a gente sabe tudo do CO2, o que a gente pode esperar daqui para frente? É que as coisas continuem, Se não diminuir esse CO2, essa linha vai ser cada vez mais íngreme para cima. E aí
põe em risco toda a segurança global, não é só alimentar, é segurança realmente de alguns seres vivos mesmo que vão ter que migrar. A gente volta lá para trás com a migração climática, não vai ter como, né, Arthur? Com muito degelo, aumento do nível dos mares, então é muito crítico mesmo. Agora eu acho que assim, tem que mudar imediatamente, e mesmo se mudar imediatamente, sim. a gente sabe o quanto que vai demorar para retroceder, que dirá estabilizar. Exatamente. Lembrando que o gás de efeito estufa ele é o gás da vida, né? Não é para tirar tudo, mas a gente tem que, né, tentar manter o equilíbrio no máximo de 300 partes por milhão, que envolve o ciclo natural da Terra, né? A gente não precisa interferir nesse ciclo natural. Lembrando que mesmo que a gente diminua para 300, os fenômenos naturais vão continuar ocorrendo, mas não numa frequência que a gente está vendo aí desde a última década.